Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, até o versículo de número 13. Se diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Deus, te agradecemos pela tua palavra bendita, que nos é dada como revelação clara da tua vontade para as nossas vidas. Que nós encontremos hoje ao Senhor, que ouçamos a voz do Senhor e de bom coração, Deus, façamos aquilo que o Senhor nos ensina. Exorta-nos, conforta-nos, fortalece-nos, ó Deus, pela tua palavra. E assim, Deus, que humildemente nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que você faria se você soubesse, né, que a igreja que você frequenta é uma igreja de Satanás? Vamos supor, por exemplo, que você se aproxime diante de Deus no dia do juízo final e você escute da parte de Deus, Deus dizendo: a igreja que você fez parte a vida inteira foi uma igreja que não me serviu, é uma igreja de Satanás. Certamente, se você soubesse isso de antemão, você nem mesmo se aproximaria dessa igreja. Nem mesmo, então, colocaria os pés nessa igreja, não faria parte dessa comunidade, porque você certamente não colocaria a sua vida, desperdiçaria a sua vida em servir ou estar no meio de pessoas que verdadeiramente não buscam a Deus. Esta semana eu estava lendo uma matéria a respeito do ministro da Justiça, o atual ministro da Justiça, que é um pastor presbiteriano, o pastor André Mendonça. E lendo a matéria, como de costume, nós sempre costumamos ler também os comentários que estão lá no final da matéria. E um comentário me chamou a atenção porque dizia, lá entre tantas outras coisas, que a igreja presbiteriana, a igreja que o pastor André Mendonça faz parte, era uma igreja satânica. E claro que isso então me encheu de ira, Como assim, uma igreja satânica, E até pensei em responder imediatamente, mas deixa para lá. Às vezes, então, nós vemos que, de fato, rótulos são colocados sobre as igrejas. Se você soubesse, então, que, de repente, a igreja que você faz parte é rotulada ou é chamada, considerada não uma igreja que serve ao Senhor, nós teríamos exatamente a mesma atitude que se fosse, de fato, aquilo que Deus diz sobre essa igreja. Se eu sei que não é uma igreja que serve ao Senhor, que é uma igreja que está na contramão dos passos da vontade do Senhor, eu não serviria. Mas se você, talvez, como eu, já deve ter visto muitas vezes, que há uma discussão de qual é a igreja verdadeira. Qual é a igreja, então, que de fato serve ao Senhor e a igreja que nós devemos fazer parte e estar no meio dessa igreja? Há tantas denominações, há tantas placas de igreja, há tantas interpretações
como você vai ter a segurança de então chegar no último dia diante do Senhor e ouvir que, não, a igreja que você estava fazendo parte não era a minha igreja. Ou de repente está servindo uma igreja que para os olhos da sociedade e até para os olhos de outros crentes não faz parte do povo de Deus. Então, deve existir essa preocupação. Será que de fato a igreja que eu estou fazendo parte é verdadeiramente povo de Deus? E essa discussão, meus irmãos, ela não é uma discussão ou um questionamento recente. Desde os tempos antigos, desde os tempos onde Deus separa o seu povo, há o questionamento: quem são aqueles que fazem parte do verdadeiro povo de Deus? E onde tudo isso começa? Nós começamos isso lá em Gênesis. Quando Deus então cria um povo, Ele cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, e diz então para que esses que são a sua imagem e semelhança se multipliquem, eles encham a terra, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ao encherem a terra, eles estão espalhando a glória de Deus por toda a terra. Mas aí no meio aconteceu o pecado. Os seres humanos então se distanciaram de Deus, pecaram juntamente com Adão e eles então se separaram de Deus. Mas Deus foi gracioso, Deus mesmo assim prometeu a Eva, dizendo: você continuará tendo um descendente, você continuará tendo filhos, você continuará manifestando essa glória de Deus, ainda que de maneira restrita, distorcida por causa do pecado, mas a graça de Deus ainda será abundante. Portanto, você terá filhos. Verdade que com dores de parto. Mas então os homens se reuniram lá na Torre de Babel. Os irmãos lembram, Gênesis capítulo 11, os homens disseram: nós não vamos nos espalhar pela terra, mas nós vamos permanecer aqui neste lugar. Deus então separa e espalha os homens e as nações pela terra para que eles manifestem a glória de Deus sobre a terra. Mas Deus então escolhe um povo dentre essas nações que foram espalhadas. E então chama um homem específico chamado Abraão. Esse homem, então, ele é o pai de uma grande nação, e como diz lá em Gênesis no capítulo 12, através dessa nação, ou através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então Deus chama um povo para que seja o seu povo, para que ande na presença do Senhor, e através desse povo também as nações da terra venham ser alcançadas por essa grande bênção que virá através de Abraão. E nós vemos então que o povo de Israel, escolhido de Deus, é o povo que Deus chamou para dizer: dentre essa nação virá aquele que será o Messias. A profecia de Miqueias então nos diz que viria o Messias de uma pequena cidade de Judá, de uma pequena cidade chamada Belém. E todos os israelitas tinham então a esperança, esperavam esse Messias que viria para resgatar e salvar o seu povo. O Messias veio, nós vemos então nos evangelhos isso acontecendo, a promessa de Deus se concretizando, ele cumpre a sua missão, é levado à cruz, morre, ressuscita, e quando ele está ascendendo aos céus, ele chama os seus discípulos e diz: agora vocês serão minhas testemunhas no mundo inteiro, entre todas as nações, vocês irão pregar em todos os lugares. Não é apenas para o povo de Israel, os judeus não são a única nação, não são as únicas pessoas que serão salvas, mas essa redenção, ela será espalhada por todas as nações, em todos os lugares, então esse evangelho será pregado. Nós chegamos então ao livro de Atos dos Apóstolos, e é isso que acontece quando o Espírito é derramado sobre a igreja em Atos 2. Nós vemos que intencionalmente Deus reúne no dia de Pentecostes judeus que vinham de todos os lugares do mundo conhecido, e quando o Espírito é derramado sobre a igreja, eles falam em línguas. E ali naquele momento, as nações ouvem as grandes maravilhas de Deus, mostrando que a redenção no Messias, Jesus que veio, era para todas essas nações. E aí, a partir desse momento, em Atos dos Apóstolos, é registrado que uma grande controvérsia entra no meio da igreja. Mas esses gentios que foram salvos,
Essas pessoas de outras nações, especialmente a partir do capítulo 10 com Cornélio, a pergunta é: será que eles terão que se comportar como judeus? Será que eles terão que agora assumir então uma forma de vida judaica, fazerem parte da nação de Israel, para que eles sejam considerados verdadeiramente povo de Deus? E então, lá em Atos 15 se diz, sim, eles são povo de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, Cristo foi dado a eles, para que de fato eles sejam considerados também povo de Deus. Então, a divisão naquela época não era com placas de igreja. Será que qual é a denominação correta, ou qual é a denominação que realmente está agradando a Deus? Naquele tempo a pergunta é: qual é a raça? Qual é o povo que pertence ao Senhor? No Evangelho, através de Cristo Jesus, e aqui no livro do Apocalipse nós vemos que todas as nações, de todos os povos, sem importar a raça, eles pertencem ao Senhor. E é justamente nessa controvérsia que essa carta, escrita ao anjo da igreja de Filadélfia, é escrita. Então havia judeus naquela igreja que diziam: não, a salvação é somente para os judeus. Filadélfia era uma cidade que estava à beira de uma estrada que ligava a Europa e a Ásia. Ali então havia um centro de propagação da cultura grega. Era um símbolo daquilo que era pagão, daquilo que era gentil, daquilo que não era judeu. E então os judeus naquela cidade diziam: não, de maneira nenhuma. Nós somos apenas o povo de Deus quando então somos descendentes de Abraão ou nos conformamos ao modo de vida que está escrito na lei de Moisés. Fora disso, não há salvação. Então nós vemos aqui essa igreja recebendo a mensagem da parte de Cristo Jesus, mostrando para eles que eles também fazem parte do reino de Deus e da igreja do Senhor Jesus. E aqui nós vemos os motivos que levam aqueles que leram essa carta crerem e confiarem que de fato eles eram povo de Deus. A primeira coisa que é mostrado aqui no texto, de que nós somos parte do povo de Deus porque nós temos a Cristo. Perceba bem aqui como que ele se descreve, como Jesus se descreve à igreja. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Jesus então se descreve aqui de 3 formas. A primeira forma, ele se considera como sendo o santo. Ninguém pode se declarar santo por si mesmo, dizendo: eu sou santo. Nós somos declarados por Deus santos por causa da obra de Cristo Jesus, mas ninguém pode chegar e dizer: não, eu sou santo de natureza, porque eu nasci assim, sem pecado. Cristo Jesus, ele então pode dizer: eu sou santo, porque ele compartilha da mesma santidade de Deus. Não há então outro que possa dizer que é santo a não ser o próprio Deus. E é interessante então, Jesus se coloca diante dos discípulos, diante da multidão, e muitos então rejeitam a Jesus, porque ele traz ali palavras que são frequentemente palavras duras. E então ele pergunta aos discípulos: e vocês não vão deixar me abandonar também, como as multidões têm feito? E Pedro se levanta e diz: a quem nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E ele acrescenta e diz então a Jesus: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que tu és o Santo de Deus. Aquilo que os judeus estavam rejeitando naquele momento, ao ouvir as palavras de Cristo, ao ouvir o que Cristo estava falando, é justamente o que Pedro diz: mas o Senhor é o Santo de Deus, aquele que foi enviado da parte de Deus. É interessante, meus irmãos, que logo em seguida, nesse texto, versículo 69 do capítulo 6 de João, ele fala a respeito da santidade de Jesus, e logo em seguida Jesus diz: mas eu não escolhi o número de 12, vocês, mas um de vocês é diabo, um de vocês irá me trair. Ele se referia a Judas, que seria o traidor. Interessante, meus irmãos, que naquele momento ele está se referindo a um dentre aqueles que são do mais íntimo círculo
de Cristo, que ouviram as palavras de Cristo, que andaram com Cristo, e ele diz: mesmo assim, há um entre vocês que, mesmo tendo visto todas essas coisas, irá me abandonar, irá me trair. Isso é uma referência, meus irmãos, em Judas, ao povo judeu que, mesmo ouvindo as palavras de Cristo, mesmo vendo as promessas de Deus sendo concretizadas, eles dizem: nós não queremos a Cristo Jesus. E é dessa maneira como Pedro também, lá mais adiante, no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele se levanta para pregar diante da multidão, ele olha para o povo de Jerusalém que está ali e diz: o santo servo Jesus, se referindo justamente à santidade de Cristo, ele diz: vocês, povo judeu, rejeitaram a esse Jesus. Essa rejeita da santidade de Cristo é justamente a rejeição daqueles então que não reconhecem que em Cristo Jesus nós somos santificados. Apenas nele, e não há outra forma, não há outra possibilidade, mas apenas em Cristo Jesus. E era o que os judeus estavam fazendo naquele momento. Veja também aqui, meus irmãos, a segunda maneira como Jesus se descreve. Ele diz que é o verdadeiro. O verdadeiro é aquele que é fiel, é aquele que cumpre a sua palavra, é aquele que não mente, é aquele que prometeu e irá cumprir aquilo que ele prometeu. Uma dica aqui para aqueles que são adolescentes, jovens, irão se casar, irão escolher alguém para se casar. Não se case com alguém que é mentiroso, porque quem mente não cumpre promessas. Quem tem o costume de mentir, que não é verdadeiro, não fará com que aquela aliança que foi dada seja honrada. E é justamente o contexto da aliança que foi trazida da parte de Deus para o povo de Israel, ela se cumpriu. E ela se cumpriu de maneira plena e verdadeira em Cristo Jesus, que prometeu dizendo: eu salvarei um povo. E ele cumpre a sua palavra, ele não mente, ele é verdadeiro. O judeu, então, ele está preocupado aqui, não com a promessa de Deus, não com aquilo que eles estavam, que Deus anunciou como salvação para o seu povo. Eles estavam preocupados com a sua própria maneira de viverem, de alcançar o reino de Deus pelo seu próprio esforço. E eles então estão anunciando uma outra aliança. Eles estão buscando outra coisa, mas o que Cristo Jesus traz é a mesma aliança que Deus trouxe lá no Antigo Testamento, e ele então está trazendo a verdadeira aliança do Senhor. Não é uma outra aliança. Deus não teve lá no meio do caminho uma ideia de dizer assim: eu acho que eu vou salvar algumas pessoas fora do povo de Israel. Lembra quando eu fiz aqui a narrativa desde Gênesis até o livro de Apocalipse, como que mostrando que Deus já havia estabelecido no seu projeto salvar gente de todos os lugares e de todas as nações. Deus é verdadeiro, ele cumpre aquilo que ele mesmo prometeu. Se o povo de Israel não entendia que a aliança não era apenas para eles, quem estava mentindo era os falsos judeus, aqueles então que não de fato não eram povo de Deus. E por último, Jesus se descreve aqui como aquele que tem a chave de Davi. Essa expressão nós encontramos lá no Antigo Testamento uma única vez em Isaías, quando um homem chamado Eliaquim, que ele era o filho do mordomo da casa dos reis de Israel, quando Israel foi invadido, os reis foram levados cativos, e então simplesmente foi dito que Eliaquim foi empoderado como aquele que tem a chave da casa de Davi. Lá no texto diz: porei sobre ele, sobre o seu ombro, a autoridade, darei a chave da casa de Davi para que ele conduza esse povo. A ideia que nos dá o texto lá é de que ele tinha a autoridade para abrir e ninguém fecharia. Ele fecharia e ninguém abriria. A mesma coisa então é dita a respeito de Cristo Jesus aqui. Ele é aquele que foi colocado sobre o povo de Deus para que pela autoridade dele, ele então abra
as portas do reino. Quem entra? Aqueles que ele quer que entre. E ele então, quando fechar as portas do reino, ele então fará com que aqueles que não creram nele permaneçam do lado de fora. Os irmãos vão lembrar algumas parábolas, algumas histórias que Jesus conta a respeito do reino, daqueles que permanecem do lado de fora. Mas uma em especial, quando alguém pergunta para Jesus: quem serão os que são salvos? E então Jesus fala justamente daquele então que é o Senhor da casa, que dá um banquete, que então abre as portas da sua casa para receber um povo. Mas então há aqueles que eram próximos a ele, que ouviram o convite, que estavam junto a ele, ouviram o seu ensino e recusaram a Cristo. Então o Senhor da casa, como Jesus diz, se levantará, fechará a porta e dirá: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. O que Jesus está dizendo era que naquele momento os filhos de Abraão, aqueles que confiavam na descendência de sangue, permaneceriam do lado de fora do reino se não cresce no ensinamento de Cristo Jesus. E aí ele diz então: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte, do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser os primeiros e primeiros que serão os últimos. Jesus diz: eu vou trazer gente de todos os lugares para esse reino. Eu tenho autoridade. No momento que essa porta for aberta, não vai ser o povo judeu que fechará essa porta. Agora, quando eu fechar, ninguém poderá abrir essa porta, eles permanecerão fora do reino de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, a entrada nesse reino de Deus exclusivamente através de Cristo Jesus. Isso é o que marca de fato se nós somos povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. É triste, às vezes, vermos algumas igrejas, quando vão iniciar o trabalho em alguma cidade, a primeira coisa que eles colocam na placa da igreja é a foto do dono da igreja, do pastor maioral da igreja. Mas a igreja não é dele, a igreja é de Cristo. As pessoas não são atraídas por causa de homens. Nós não podemos fazer parte de uma igreja, ou não entramos em uma igreja, não fazemos parte do povo de Deus, absolutamente por causa da obra de ninguém, a não ser da obra de Cristo Jesus. Isso significa, meus irmãos, que a nossa filiação a esse reino, ela não se dá por causa de outros intermédios. Se você pensa, talvez, que você faz parte do povo de Deus porque os seus pais eram crentes, seus avós eram crentes. Por isso eu também sou, e com toda certeza eu faço parte do povo de Deus. Deus, como alguns dizem, popularmente, Deus não tem netos. Deus tem filhos. Deus não tem netos porque Ele não aceita que a filiação seja através de outro ser, de outra pessoa, do seu pai, da sua mãe, que eram crentes, mas unicamente através da fé em Cristo Jesus. Se você não tem essa fé pessoal em Cristo, como judeus, muitos judeus não tiveram, a notícia que a palavra do Senhor dá é: se a porta do reino for fechada, você não entrará se você não teve fé em Cristo Jesus. Segunda coisa que esse texto nos diz sobre sermos verdadeiramente povo de Deus, é porque ele mostra que Cristo é aquele que guarda os fracos, Cristo é aquele que protege verdadeiramente a sua igreja. Primeiramente, nós vemos aqui no versículo 8, dizendo: conheço as tuas obras, e o texto nos dá um parêntese aí: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, fecha o parêntese, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus começa dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço a igreja de Filadélfia, eu conheço e sei quem são vocês. O texto não entra em detalhes quais são essas obras. Ele diz simplesmente: eu conheço as obras de vocês. Nós não vemos nenhuma repreensão contra essa igreja, mas simplesmente um elogio a eles, então dizendo: eu conheço e eu sei a maneira como vocês se comportam. Mas aí, quando Cristo abre, ou faz um parêntese nessa observação,
ele diz o seguinte: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Logicamente, pelo contexto que nós temos aqui dessa carta, Cristo está se referindo à entrada do reino dos céus, à porta do reino dos céus que foi aberta diante deles e diz: não será fechada. Eu sei que muita gente às vezes interpreta esse texto e aplica, melhor dizendo, esse texto dizendo sobre bênçãos que virão, ou quando dão uma profecia dizendo: uma porta vai ser aberta diante de você e você será abençoado. Não é o contexto aqui dessa carta. O que ele está dizendo é da maneira pelo qual a igreja de gentios, a igreja que está no meio de uma sociedade pagã, de gente de outras nações, tem uma porta aberta e não há ninguém que possa então se colocar no meio dessa porta, impedindo então que os gentios entrem por ela. Dessa maneira como o apóstolo Paulo se refere lá em Atos, os apóstolos, no capítulo 14, dizendo que a igreja então viu e relatou quantas coisas Deus havia feito através de Paulo e fez então com que a porta do evangelho, a porta da fé, fosse aberta para os gentios. Eles então podem entrar por essa porta. Mas é interessante a maneira como Jesus vai descrever agora a igreja. Ele diz que tens pouca força. Nós precisamos sempre então lembrar o contexto que essas frases, essas palavras são ditas. Eles estão diante dos judeus que estão dizendo: nós somos aqueles que pertencem ao reino dos céus. E certamente quando eles fazem isso, eles fazem com arrogância. Nós somos o povo de Deus, filhos de Abraão, nós então, pelos nossos méritos, pelas nossas obras, nós temos a capacidade de entrar no reino dos céus. Mas Cristo olha para aquela igreja e talvez a maneira como eles são descritos pelas outras pessoas, dizendo: mas quem são esses crentes? Quem são esses então que agora dizem que são filhos de Deus? Certamente os judeus tinham muito maior poder nessa cidade, muito maior influência, mas aqui eles então são colocados e reputados como sendo fracos. E Jesus diz: eu sei que vocês têm pouca força, que vocês, pelos méritos de vocês, por aquilo que vocês podem fazer, pelo poder de vocês, vocês então de fato não herdam ou não entram no reino dos céus, porque não é de fato pela nossa própria capacidade, mas é por causa daquilo que nós professamos. E o que eles professam? Diz aqui no versículo 8: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Foi justamente aquilo então que os judeus não fizeram. Lembro que Pedro diz: Senhor, a quem nós iremos, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Os judeus então rejeitaram a Cristo, mas Jesus olha para essa igreja e diz: vocês não rejeitaram as minhas palavras, vocês guardaram as minhas palavras. Os judeus então também negaram o nome de Cristo. Lembra como Paulo saía de cidade em cidade, fazendo com que os crentes negassem, blasfemassem contra o nome de Cristo Jesus. E aqui ele olha para a igreja e diz: vocês não negaram o meu nome. O que faz então com que essa igreja entre no reino dos céus é justamente guardarem aquilo que Cristo disse, e não negarem, crerem no nome de Cristo Jesus. Nós vemos então aqui como que de fato essa é a maneira pelo qual Deus escolhe o seu povo. Deus não escolhe os mais fortes, Deus não escolhe aqueles que se acham, Deus não escolhe aqueles que têm maior religiosidade ou pelos seus próprios méritos e pelas suas próprias forças querem entrar no reino dos céus. Ele então faz com que unicamente seja pelo nosso reconhecimento de que nós somos fracos e apenas confiando em Cristo Jesus. E é isso que os judeus não estão fazendo naquela cidade. Por isso o versículo 9 diz: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha como Jesus descreve a esses falsos judeus, falsos
porque eles diziam: nós somos o povo de Deus, nós fazemos. Então olha e diz: não, vocês não são povo de Deus, vocês não são ajuntamento de Deus. E olha, ele descrevendo, dizendo: vocês são sinagoga de Satanás. E por isso, naquele pensamento do falso judeu, eles pensavam que a todas as nações viriam diante da raça dos judeus, se prostrariam diante deles, e então eles seriam servidos pelas outras nações. Só que essa é uma promessa não para os descendentes de sangue de Abraão, mas é uma promessa para aqueles que são descendentes pela fé de Abraão. E ele diz então: os judeus é que virão se prostrar diante de vocês e conhecer que eu amei um povo que não foi definido pela raça, mas um povo que foi definido pela fé em Cristo Jesus. E por causa disso, então, meus irmãos, esse povo aqui é o povo que guarda a palavra de Cristo Jesus e é protegido e guardado por Cristo, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus diz: porque vocês guardaram a minha palavra, a palavra da perseverança, haverá então um momento em que eu virei com a provação sobre a terra. E lá nos evangelhos diz que essa provação, antes da vinda de Cristo Jesus, é chamada da grande tribulação. Essa grande tribulação, a igreja também passará, mas então nós seremos guardados por Cristo Jesus, protegidos em Cristo Jesus, porque nós então somos o povo que confiou na palavra de Cristo Jesus. E nesse tempo será de fato provado a nossa fé. Nesse tempo, então, será reconhecido se nós de fato estamos em Cristo Jesus ou nós confiamos em qualquer outra coisa. E talvez é isso que faz com que muitas pessoas que têm o pensamento de merecimento, de que eu mereço o reino dos céus, eu mereço ser salvo, porque eu faço as coisas, eu sou bom, eu não prejudico ninguém, eu não roubei ninguém, então eu mereço estar diante do Senhor. Quando vier a grande tribulação, quando vier o juízo final, tudo aquilo que foi feito pelos nossos próprios méritos, ou aquilo que nós pensamos que é o nosso próprio merecimento em fazer parte desse reino, simplesmente essas coisas não terão valor nenhum. Cristo então nos provará, Ele provará os habitantes que estão sobre a terra. Talvez quando nós nos importamos, muito pelas coisas que nós merecemos, nós então nos tornamos exigentes diante de Deus, e então porque eu sirvo a Deus, Deus não pode me provar, porque eu mereço que Deus me trate de uma maneira melhor. Então justamente são aqueles que olham para Deus e dizem: Senhor, sou eu que abro então as portas do reino, por causa das minhas obras, por causa daquilo que eu faço, mas a porta que foi aberta diante de nós, e ninguém pode fechar, foi aberta por Cristo, e não por nós. Não foi por causa dos nossos merecimentos, não foi por causa daquilo que nós fizemos, mas foi por causa daquilo que Cristo Jesus fez. Então esse sentimento às vezes de merecimento, de que nós somos fortes, de que merecemos a salvação da parte de Deus, ele não faz parte da igreja verdadeira do Senhor Jesus. Nós somos salvos pela graça dele, por aquilo que Cristo Jesus fez. Por último, meus irmãos, nós vemos aqui no texto, do versículo 11 até o versículo 13, Cristo prometendo a essa igreja de que eles farão parte eternamente do reino de Deus. Aí no versículo 11 diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele vem sem demora quando na vinda de Cristo Jesus, quando os céus se abrirem, quando então com grande poder e glória nós contemplarmos a Cristo Jesus, o Rei sobre todas as coisas, fazendo com que esse reino agora seja evidente, esse reino seja consumado, e então todos percebam que de fato Cristo Jesus é o Rei sobre todas as coisas. Ele diz: eu venho, lembre-se disso,
eu venho sem demora para buscar de fato a minha igreja. E ele diz para que eles conservem o que têm, a fé em Cristo Jesus, para que o seu esforço não seja por causa dos seus méritos, mas seja por causa da fé em Cristo Jesus. A coroa da redenção, da salvação, se dá exclusivamente para aqueles que conservaram a fé em Cristo Jesus. Mas o que Cristo então dará a esses que permaneceram com fé em Cristo Jesus? O versículo 12 então nos diz aqui, eles permanecerão como coluna no santuário de Deus, de onde jamais sairão. É isso que nos diz aí no versículo de número 12. A coluna talvez nos dá a ideia, né, de uma sustentação. Nosso irmão Estevão, que é pedreiro, né, sabe o que vai acontecer se construir uma casa sem coluna. Ela cai. Mas a ideia aqui não é de uma coluna de sustentação, mas uma coluna de memorial, onde aquele que olha para aquela coluna se lembra de alguma coisa. Antigamente, então, nos templos pagãos e em outros templos também, se dizia que havia colunas para que as pessoas lembrassem de um determinado homem ou de um determinado sacerdote, da obra daquilo que foi feito. Interessante aqui que o texto nos diz que esse povo de Deus será coluna no santuário de Deus. Mas o próprio livro do Apocalipse diz que não haverá templo no novo céu e na nova terra. O templo, então, não existirá, porque nós já estaremos na presença de Deus eternamente. O que significa, então, de que essa coluna que será colocada diante da presença de Deus será o povo que permanecerá para todo o sempre, e não serão removidos. A cidade de Filadélfia era uma cidade que tinha constantemente terremotos. E imagine então naquela cidade cheia dos seus templos pagãos, haviam colunas de memorial a gente do passado, a pessoas do passado. E então acontecia um terremoto, aquelas colunas simplesmente ruíam, caíam. Então, se ninguém reerguesse aquela coluna, não se lembrariam mais deles. Mas o Senhor então promete àqueles que fizeram parte do povo de Deus, que creram em Cristo, que reconheceram a sua fraqueza, reconheceram que não é pelo seu merecimento, eles agora estarão para sempre. Não haverá terremoto que separe então o povo de Deus eternamente. Eles permanecerão para sempre. E esses que estão permanentemente na presença do Senhor receberão o nome de Deus, receberão o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Será colocado um nome sobre essa igreja, sobre esse povo que estará na presença do Senhor. Interessante, meus irmãos, também, obrigado, meu irmão, que nós vemos aqui que esse nome que será dado a esses irmãos é um contraste justamente à realidade que a cidade de Filadélfia vivia. Várias vezes o nome daquela cidade foi mudada por causa de alguém que fez uma benfeitoria na cidade. Ela tinha o nome de Filadélfia por causa do seu fundador, que fundou no ano 140 essa cidade, em homenagem ao seu irmão. Depois, então, no ano 17, quando houve um grande terremoto na cidade de Filadélfia, o imperador Tibério reconstruiu a cidade. Então, os moradores daquela cidade, em homenagem ao nome daquele que havia reconstruído a cidade, mudaram o nome para Nova Cesareia, ou Neo-Quesarea. Depois, no ano 69, Vespasiano, que era o imperador, também foi homenageado pela cidade, e a cidade recebeu um outro nome. Ficou conhecida então como a cidade de Flávia. Hoje, se você for lá nessa região, você não vai encontrar nenhum desses três nomes, porque ela mudou novamente o nome para Alá-Serri. Eu não sei se é assim pronuncia em turco, não sei falar turco, mas é assim. O nome então dessa cidade foi várias vezes mudada com o tempo. É bem provável que os habitantes dessa cidade, no tempo então que eles receberam essa carta, sabiam disso. Mas então, Cristo diz, vocês receberão um nome definitivo, o nome de Deus, o nome então da nova cidade que vocês habitarão, o nome de Cristo será colocado sobre vocês, e esse é o nome que vocês levarão para todo o sempre.
Isso é, meus irmãos, a promessa de permanência e pertencimento eterno ao Senhor. Aqueles, então, que estão firmando a sua fé em pessoas, em denominações, em ficarem tranquilos porque fazem parte de uma denominação, o nome está lá no hall de membros da igreja, mas não se firmaram em Cristo Jesus, eles podem tremer, porque todas essas coisas passam. As igrejas e as denominações um dia passarão, elas deixarão de existir. Por exemplo, a nossa igreja nem sempre se chamou presbiteriana. Um tempo nós somos reconhecidos, os presbiterianos, como os huguenotes, depois somos reconhecidos como os puritanos, depois, a partir de lá, de John Knox, na Escócia, fomos chamados de presbiterianos. Mas pode ser que daqui a um tempo, uns 100, 200, 300 anos, o nome da nossa igreja mude. Se a sua esperança é, eu sou presbiteriano, por isso que eu sou salvo, a resposta a esse nome passará. Isso, a igreja, a denominação, a placa da igreja, isso simplesmente desaparecerá. Se você então tem mais fé naquilo que é denominacional e não no relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus, você não permanecerá. Cristo então diz, aqueles que conservaram a fé em mim, esses estarão permanentemente na presença de Deus. Esses então terão o nome de Deus diante deles para todo o sempre. Isso é muito importante, meus irmãos, porque às vezes nós nos acostumamos e ficamos tranquilos que nós somos parte do povo de Deus, simplesmente porque estamos engajados em uma igreja local ou estamos engajados em uma denominação. Mas o que Cristo requer de nós é que de fato nós sejamos pertencentes a esse reino por causa dele. Não do que você faz na igreja, não daquilo que alguém disse para você um dia, não por causa de uma oração que você fez um dia aceitando a Cristo, mas é por causa da sua fé em Jesus Cristo. É por isso que você é salvo. Quando há muito evangelho falso sendo anunciado nos dias de hoje, vendendo obras como meio de salvação, vendendo um único caminho para a salvação, dizendo, não, se você não for dessa igreja, fora dessa igreja não há salvação. Quando há muita gente então vendendo coisas que levam tão distantes ao Senhor, é muito provavelmente que o que eles escutarão no último dia é, apartai-vos de mim porque vocês são sinagoga de Satanás, igreja de Satanás. Se nós não temos de fato fé em Cristo Jesus, mas sim simplesmente uma religiosidade, nós estamos no caminho errado e nós não fazemos parte do povo do Senhor. O Senhor então nos convida, através dessa carta, a crermos que nós fazemos parte do povo de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo, pessoas de todas as nações, raças e línguas, homens e mulheres, ricos e pobres, uma grande multidão de salvos que estarão diante da presença de Deus para todo sempre, honrando e louvando ao Cordeiro que venceu na cruz para a glória de Deus Pai, aquele que abriu as portas do reino para nós. Que o Senhor então nos dê essa certeza no nosso coração, que não devemos confiar em nenhuma outra coisa, exceto em Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor graciosamente resgatou um povo, fez uma aliança com um povo que é teu, exclusivamente teu, chamado, ó Deus, para vivermos para a glória do Senhor. Nós que não éramos povo, agora nós somos povo. Nós antes que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, porque a nossa segurança de salvação eterna está em Cristo Jesus. Se partimos hoje para estarmos com o Senhor, nós temos a certeza de que ouviremos da parte do Senhor, seja bem-vindo, entre para o meu reino, porque a nossa fé esteve em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu assim, fazermos parte desse povo que o Senhor elegeu. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.